acredita na nossa força, a gente acredita na nossa saúde. Aí Deus manda uma enfermidade dessa para a gente entender: olha, dependa de mim, busque a minha presença, busque andar na minha presença, busque o meu auxílio, busque o meu socorro, porque eu sou fiel. Eu sou fiel. Você é infiel, você falha, você erra, você fracassa. Você pode morrer porque você é um verme, você é um ninguém. Todavia eu permaneço fiel. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Aleluias. E Deus faz nos descansar nos seus braços. Irmãos, eu quero passar algumas fotos neste momento. Foi através de uma viagem missionária que a gente fez. Eu não estava de férias, viu, irmãos? Eu não estava gastando o dinheiro da igreja com passeio, como foi ventilado por aí. Eu estava fazendo a obra do Senhor. Eu fui ali para visitar os nossos missionários. E graças a Deus o Senhor nos proporcionou tempos muito profícuos naquele lugar. Deus nos abençoou naquele lugar. Eu fui ali representando o pastor Salatiel, que na oportunidade ele estava ainda enfermo e não pôde fazer esta viagem. E ele então me enviou como representante da MAI para visitar os nossos missionários em Portugal, França e Angola. E eu vou passar aqui algumas fotos de imagens, que a gente viveu naquele lugar. Esta foto ela foi tirada na França. Nós tivemos ali 5 pessoas que se decidiram para Cristo, batizando nas águas. Foi um momento de muita alegria e confraternização com aquela igreja, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está prosperando. Isso daqui já é em Portugal. Os irmãos conhecem o pastor João de Souza, está fazendo um belíssimo trabalho ali, viu, Meire? Seu pai está de parabéns. Eu fiquei muito grato a Deus de ver o que Deus tem feito naquele lugar por intermédio da vida do pastor João de Souza e de sua esposa, a irmã Sandra. Louvamos a Deus. Esse batismo foi em Portugal. Aqui nós estávamos pregando a palavra do Senhor naquele lugar e Deus fez coisas tremendas naquele lugar. Foi uma oportunidade também que a gente teve de separar novos obreiros para a seara do Mestre. Nós consagramos ali nesta viagem missionária pastores, obreiros, aqui a igreja da França ainda se confraternizando, tirando fotos para mandar, enviar para os irmãos que estão no Brasil. Muitos dos parentes aqui estão em Valadares, desses irmãos que estão aí. Aqui já começa a nossa viagem à África, e eu não tenho como explicar para os irmãos isso daqui. É um verdadeiro milagre. Dentro dessa van, uma van que cabe 16 pessoas, nós estávamos em 20, e também mais 25 malas. E malas grandes, irmãos, malas grandes. Então, se você já ouviu falar na lata de sardinha, isso daí era uma lata de pessoas, cubados ali dentro daquela van, só pela misericórdia do Senhor. Os irmãos, nós estávamos na África e lá não dá para tomar banho todos os dias, viu? As pessoas lá não têm o costume de tomar banho todos os dias. Então, os brasileiros tomavam banho todos os dias, tá? Eu tomei banho todos os dias daquele lugar. Mas os irmãos devem imaginar um bom cheiro que estava dentro dessa van, Graças a Deus que eram todos servos do Senhor, e o bom cheiro de Cristo ele prevalecia, Mas foi uma viagem agradável. Esta foto, os irmãos sabem que eu sou muito chorão, não sabe? Quem me conhece sabe que eu sou muito chorão. Não dá para vocês perceberem ali, mas eu estou chorando nesta foto. Isso foi uma das coisas que mais me marcou naquela viagem. Eu estava na África, isso daí é na África, Os irmãos estão vendo aí pelas pessoas, pelas vestimentas. E é um lugar de difícil sobrevivência. As pessoas ali, para os irmãos terem uma ideia, não se alimentam todos os dias. Elas se alimentam quando tem alimento, mas não é todos os dias que o alimento pode ser colocado à mesa. Então é um lugar muito escasso, é um lugar de muita fome, de muita escassez, de muita miséria, irmãos. Miséria humana, Miséria humana, de mantimentos, de condições de sobrevivência. E essas irmãs, elas são crentes, elas são evangélicas. E se você observa nas minhas mãos ali, nas mãos dos nossos irmãos brasileiros, nós temos ali 4 galinhas
4 galinhas. Essas galinhas, elas são reservadas para botar ovos, e uma vez por ano, para eles comerem os ovos. Eles nem podem deixar crescer muitos pintinhos, porque eles não têm com que alimentar esses pintinhos. As galinhas lá comem apenas insetos, né? Eles não têm com que alimentar. O alimento que eles alimentariam uma galinha, eles comem. Então não tem para alimentar a galinha. Então eles criam muitos poucos animais. E ali nós temos 4 galinhas. Essas pessoas, depois de um culto de gratidão a Deus, elas chegaram e entregaram essas galinhas, e era tudo que elas tinham. Era tudo que elas tinham. Geralmente eles comem uma galinha dessa uma vez no ano, em uma ocasião muito especial, ou quando chega alguém importante, né, em casa, um familiar, aí eles reservam essas galinhas para comerem nesses momentos especiais. E elas entregaram daquilo que elas não têm para os missionários que foram ali abençoar a vida deles. E nós temos tanta liberdade, nós temos tantos recursos, eu digo recursos financeiros. Nós temos tantos recursos financeiros e às vezes nós não abençoamos a obra do Senhor. Eles vivem em uma miséria humana, e eles sabem o que é ser gratos a Deus, de ofertar aquilo que não tem. Eles tiraram daquilo que não tem para ofertar na obra do Senhor. Isso nos ensina muito, irmãos. Eu saí dali muito tocado. Dá vontade de rejeitar. Não, eu não preciso dessa galinha, você precisa mais do que eu. Mas nós não podemos rejeitar, porque eu sabia que essa oferta, ela não era destinada a nós, missionários. Esta é uma oferta que chegou ao trono da graça de Deus. Essa é uma oferta que foi destinada a Deus, e eu creio que Deus recebeu essa oferta. Eu tenho plena certeza de que Deus, Ele recebeu essa oferta da mão dessas pessoas. Aí é uma forma de transporte muito comum, é Caleluia o nome dessa motinha aí, Caleluia. Os pobres não tinham transportes, andavam só a pé, e aí à medida que esse transporte barato chegou na cidade, as pessoas Caleluia, apelidavam Aleluia, glórias a Deus, e o carro, então ficou Caleluia, né? Isso daqui são obreiros da igreja Assembleia de Deus ali na Angola. E esse que está de camisa amarela no meio é o pastor da nossa missão, da missão Amai, que está ali sendo mantido pela igreja, sustentado por eu e você. Foi enviado pelo pastor João de Souza para aquele lugar. Era um mendigo, morava na sarjeta, nas ruas de Lisboa, e Deus o salvou, Deus o libertou, e depois ele foi sendo preparado pelo pastor João de Souza, foi se tornando um obreiro. Deus foi fazendo dele um obreiro, já era separado para o Senhor, e então resolve voltar para Angola para pregar para os patrícios, para pregar aos seus irmãos. Ele sentiu essa necessidade, e então ele foi enviado àquele lugar, e ali nós começamos a missão Amai, Angola, e Deus, Benguela, na cidade de Benguela, o estado de Benguela, e ali ele está fazendo um grande trabalho. Hoje nós temos ali aproximadamente já uns 40 a 45 membros, que são membros da igreja Amai, né? A missão Amai naquele lugar, e que você ajuda a sustentar. Aí é um culto de gratidão, irmãos. O culto deles é uma alegria, uma festa. Se a gente já ouviu, né, alguns vídeos de africanos cantando, é aquilo dali. É uma celebração muito festiva. Eles dançam, na hora de ofertar as ofertas, eles saem dançando, eles saem passando pelos cantos, né, do templo, e vão dançando um atrás do outro, e é uma festa, é cultural isso. E a gente se sente muito bem naquele meio, a gente sente a presença do Senhor. Eles cantam maravilhosamente bem, eles têm uma voz e uma harmonia de voz, coisa fantástica, e a gente fica maravilhado de ver aquele povo tão sofrido, mas também tão alegre e tão satisfeito em Cristo. Aqui é uma janta que nós oferecemos às crianças e toda a igreja, né? Na verdade, quando eu vi a passeada que eles fizeram de macarronada com salmão, ficou, não salmão, desculpa, não sardinha, aquele outro, atum, é uma macarronada com atum, irmãos, ficou gostoso demais, uma delícia.
E quando eu vi a baciada, eu, gente, isso daqui vai sobrar, isso daqui, misericórdia, vocês fizeram comida demais. E aí quando a gente começou a servir aquelas crianças, e o prato, eu peguei metade daquilo que eles estavam servindo para as crianças. E as crianças comiam e retornavam a bacia, né, aquela panela grande para pegar mais alimento, porque aquela poderia ser o alimento da semana. Aquilo poderia ser o alimento de 2 dias de fome, 3 dias de fome. Então ali nós tivemos a oportunidade de alimentar estas crianças, e pelo menos uma vez por semana essas pessoas são alimentadas pelo seu dinheiro. Amém, irmão? Amém. Pelo menos uma vez por semana eles podem comer um alimento digno, porque o dinheiro que você está ofertando na obra do Senhor está alimentando essas pessoas. Aí está todos eles com muita alegria. Essa mulher, ela estava grávida de 9 meses, 8 para 9 meses, e ela está tirando água. Um balde de água desse é aproximadamente 10 quilos mais ou menos. E ela fazendo esse esforço, eu pedi para ajudar, ela achou muito estranho, porque ali os homens não trabalham, os homens só observam as mulheres trabalharem, né? A gente tem que implantar isso no Brasil também, trazer isso para cá. Aí as mulheres não ouviram um amém. Aqui é para os irmãos terem uma ideia de que lá não se toma banho todos os dias, irmãos. Não é porque eles não querem, é porque não tem recursos mesmo. Para a gente tomar banho todos os dias lá, nós tivemos que comprar água, e água lá é mais caro do que gasolina. Para os irmãos terem uma ideia, a água lá é mais cara do que gasolina. Nós pagamos lá em 1 litro de água 115 kwanzas. O litro de água lá é 150 kwanzas. Então são 35 kwanzas, que é a moeda local, a mais. Então a água é mais cara do que gasolina. Então não se pode tomar banho todos os dias. Isso seria um desperdício de recursos que eles não têm. Aqui você pode observar o último menino que está do lado desse que está levantando a mão, camisa amarela. Ele está com uma latinha de Coca-Cola, e ele deu o último gole dessa Coca-Cola. Nós não tínhamos recursos para todos, e a gente quis dar aquilo que a gente tinha para eles. Eu dei a comida que eu levei daqui, eu fui preparado, levei miojo, levei barrinha de cereal. Eu estava com medo de passar fome lá, minha fé não estava muito grande, e eu fui preparado. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que nós tínhamos os recursos lá, fizemos comida e tudo. E aí aquilo que eu não iria usar, eu acabei ofertando para essas crianças, né? Mas não dava para todo mundo, no sentido de uma Coca-Cola para cada. A gente pegou uma latinha de Coca-Cola, e todas essas crianças, elas davam um golinho de Coca-Cola, né? E cada um queria ser mais esperto do que o outro, de dar um gole maior do que o outro. Aí o outro já pegava na mão dele: opa, peraí, agora é minha vez. Então, irmãos, isso deixa a gente com amargura na alma de ver aquela situação. A gente chora por dentro de não poder fazer mais por aquelas pessoas. Aí eu tô dando um golinho grande aí, ó. Esse daí, o maiorzinho, era mais esperto. São muito alegres, muito festivos. Essa foto é ele observando assim, eles ficam abismados, né, de ver alguém branco perto deles, porque 99% do país ali, pelo menos naquela região, são de negros, né? E aí eles ficam impressionados, né, de ver ali um estrangeiro, de ver ali uma pessoa branca. E aí essa foto ilustra muito bem isso daí. Esse daqui é o pastor Carlos, que estava juntamente conosco. Ele é pastor em Portugal, ele era co-pastor do pastor João, mas agora ele mudou, né? Está nos Estados Unidos agora. Recentemente ele foi para aquele lugar. Este é um templo que nós construímos. Eu digo nós porque você também ajudou. Nós construímos naquele lugar. É um templo muito amplo, de aproximadamente 9 por 23. É um templo muito grande. Os irmãos entendem, deve ser mais ou menos desse tamanho aqui, não é, Maria? É maior um pouco do que a Rua Goiás, é maior um pouco. Então, não sei se é 23 ou se é 32, eu acho que é 32. Eu fiz confusão, é maior do que a Rua Goiás. 9 por 32 é um templo muito amplo e que precisa, irmãos, porque a obra ali está crescendo, está avançando neste lugar. Isso daqui já é no centro da cidade.
essa daqui não é a nossa obra missionária, isso daqui não pertence ao nosso campo de trabalho. Isso daqui é a Igreja Assembleia de Deus em Benguela, na capital, e é uma igreja muito bem estruturada. Os irmãos vão ver que a classe social ali já é mais elevada, né? As pessoas têm mais recursos, é uma igreja muito próspera, e pela misericórdia do Senhor nós pregamos naquele lugar, e o Senhor arrebatou do inferno 9 almas que se renderam chorando e se prostraram aos pés do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque eu pude ir naquele lugar e contribuir com o reino de Deus desta maneira. Então, graças a Deus por esta bênção. E foi aí então que começou, né, o grande mal e que a gente começou a enfrentar. Neste lugar eles estão sofrendo hoje um grande surto de dengue. Eu não sabia, de dengue não, de malária. E eu não sabia, né, que nós iríamos enfrentar isso. Eu não sabia que tinha mosquitos ali que poderia causar este mal. Nós vamos saber disso posteriormente. Todas as vacinas que eu poderia tomar, eu tomei. Não existe vacina para malária. Muitos perguntam, mas você não se precaveu quanto a essa enfermidade? Não tinha o que fazer. O mosquito picou, pronto, a gente tem que agora que tratar, né? E aí foi a nossa estadia no hospital. Nós ficamos ali 23 dias internados. Os irmãos que me viram pessoalmente, foram poucos que tiveram essa oportunidade, era muito restrito o acesso ali, mas eles ficaram assustados. Eu conversei com um amigo depois, Bruno, eu fiquei chocado com a sua condição física, eu não sabia o que falar, eu travei na hora, porque eu vi que você estava um morto-vivo, um vivo-morto. Eu sabia que você, se não fosse a misericórdia do Senhor, você não duraria muito, né? Os médicos, eles ficaram muito, eu estou muito pálido, né? Muito branco, muito amarelo. Irmãos, essa foto me emociona. Eu fiquei 14 dias naquele hospital, naquela UTI, e eu disse para os médicos, olha, eu não aguento mais, eu preciso urgentemente de ver os meus filhos. Bruno, você já está se recuperando, em breve você vai ver as suas crianças, calma, tenha paciência, você logo vai sair daqui, mas nós não podemos permitir a entrada de crianças na UTI. Gente, eu não aguento mais um dia sem ver meus filhos, eu preciso de ver os meus filhos. Eu pensava, irmãos, 24 horas eu estava acordado, eu estava pensando nos meus filhos, o que estava acontecendo com eles, como é que eles estavam sendo cuidados. Eu sabia que eles estavam sendo muito bem cuidados, né? Uma cunhada veio de muito longe para cuidar deles, mas eu precisava de sentir o calor deles, eu precisava de mostrar para eles que o pai deles estava bem, que Deus estava me guardando. E graças a Deus o Senhor mais uma vez, Ele moveu as montanhas, Ele quebrou os protocolos, e eles disse, olha, então nós vamos permitir a entrada dos seus filhos, nós vamos te retirar da UTI, nós vamos levar você para uma outra sala, você vai deixar de ser monitorado pelos aparelhos, eu vou tirar você porque eles não podem entrar aqui, e lá nessa sala você reservado, você pode ver os seus filhos, porque é muito risco para uma criança entrar numa sala de UTI, eles não permitem. E graças a Deus o Senhor me deu essa oportunidade. Eu chorei muito, eu me alegrei muito no Senhor, porque naquele momento eu via como Deus estava cuidando de mim. Deus em todo momento Ele estava alegrando e confortando a minha alma. Deus moveu céus e terra para me trazer alegria ao coração, alegria que eu precisava da minha alma. O Senhor, Ele moveu a mão dos médicos, dos enfermeiros, e me deu aquilo que eu pedi para o Senhor. Eu fiz esta oração, Deus, eu preciso de ver os meus filhos, traga os meus filhos até mim, e o Senhor me deu esta oportunidade. Aqui eu já estava, depois da UTI, já estava no quarto, me recuperando. Graças a Deus o Senhor me poupou, e aqui ansioso para voltar para casa, ansioso para retornar ao lar, com a bolsa na mão. E aí meu pai falou, mas e se o médico chegar e só, não, eu não ouço mais ele não, eu já estou preparado, já tirei tudo aqui, eu vou embora, eu não aguento mais. E graças a Deus ele veio e comprovou aquilo que ele tinha confirmado, que ele tinha falado na noite anterior, né, de que ele me daria alta, e graças a Deus me deu. Eu saí muito fraco ainda do hospital,
Mas cheguei em casa, não dá para vocês observarem nessa foto, mas está todo mundo chorando, está todo mundo em lágrimas aí. Foi uma alegria, uma festa quando nós retornamos ao nosso lar. E eu quero hoje testemunhar exatamente isso, né? Aquilo que o Senhor fez para que todos vejam, saibam, me considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Amém? Aqui nós temos os nossos irmãos da Rua Goiás, que uma surpresa imensa, no domingo de manhã, depois da escola bíblica dominical, Dia dos Pais, exatamente, Dia dos Pais, eles foram em peso, né? A igreja parece que estava toda ali, e eu me senti muito honrado, né, pela presença dos nossos irmãos. Aqui algumas coisas, algumas faixas que eles nos entregaram. Aqui é parte da equipe do hospital que cuidou da gente. Eu imaginei que alguns deles pudessem estar aqui, eu não sei, talvez tenha alguém aí no nosso meio que fez parte, né, da minha recuperação no hospital. Tem alguém? Pode manifestar? Foi convidado, está lá atrás. Ok, obrigado pela presença. Depois me espera aí, eu quero te ver quem é, né? Essa é uma cesta de gratidão que eu fiz, né? Uma cesta de irmãos. Eu retornei daquele hospital, irmãos, para agradecer, porque na verdade essas pessoas, essas enfermeiras, técnicos de enfermagem, os médicos, na verdade eles foram instrumentos, né, de Deus na minha vida. Deus usou os médicos, Deus usou os enfermeiros para me abençoar, para me guardar naquele lugar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, Aqui depois, já fora do hospital, aí é tudo aquilo que eu tinha sonhado naquele leito, né? Tudo aquilo, eu quero fazer isso, eu quero comer aquilo. Quando eu sair daqui, eu quero comer uma picanha inteira, eu vou comprar. Eu não estou aguentando mais essa comida de hospital. E aí a gente foi fazer uma família, né? Tudo aquilo que a gente estava privado durante tanto tempo de fazer. E aí, graças a Deus, a gente saiu. Aqui, irmãos, não dá para os irmãos verem, mas eu vou falar disso agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Eu acho que não tem mais fotos, não. Só... tem o pastor Salatiel aí. Eu gostei dessa foto. Nós ficamos muito bonitos na foto, viu, pastor? E aqui o pessoal está dizendo que eu estou fazendo arte. Ontem à noite nós precisávamos de trocar essas lâmpadas aqui, que algumas estavam queimadas. E aí tem uns medrosos aí que não sobem escada. Aí a gente vai e sobe, né? Para fazer o quê? Alguém tem que fazer o trabalho, né? Graças a Deus. Isso é só para mostrar, irmãos, que Deus me sarou completamente. Ninguém em sã consciência, se não estivesse totalmente recuperado e sarado da enfermidade que eu estive, subiria numa escada dessa e trocar uma lâmpada desta altura, né? Então, eu retornei aos médicos. Nessa semana, no início da semana passada, e ele disse nesses termos: Bruno, você está curado. Amém, irmãos? Você está curado. A sua condição hepática, renal, isso tudo já está sarado. Você está com uma pequena alteração no seu sangue, uma pequena anemia, mas isso é coisa que eu não vou te passar nem mesmo remédio. É coisa simples, a própria alimentação vai te ajudar a fortalecer. Eu já estou forte, já estou fortalecido, porque a força do Senhor é que me mantém de pé. Amém? Graças a Deus. Irmãos, essa é umas fotos que eu queria passar, mas eu quero deixar um texto bíblico para os irmãos, amém? Os irmãos ainda me ouvem mais uns 15 minutos? Amém? Abra sua Bíblia então, por favor, a luz aí. João capítulo 11. João no capítulo 11, Evangelho de João. Essa é uma história que eu li muito, eu li repetidas vezes naquele hospital, que fala da história de Lázaro, de quando Lázaro adoeceu e ele então chegou até a morte, né? Ele morreu passando por aquele grande mal. E essa história, ela se parece muito com a história da minha vida, com aquilo que eu vivi naquele lugar. Diz assim a palavra do Senhor:
Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. E mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, uma das grandes indagações do ser humano é: se Deus nos ama, por que sofremos? Isso é uma indagação filosófica muito presente nos nossos dias. Recentemente eu estava vendo um site, e logo após, uma criança que foi à casa de uma tia, e na casa dessa tia tinha uma piscina, e essa criança de 1 ano e meio de idade tinha começado a aprender a andar. E ela sobe as escadas, ela desce as escadas, ela vai até a piscina, ninguém vê, ninguém observa, e aquela criança retira a lona da água, entra debaixo daquela lona e morre afogada. Aquela era uma família evangélica. E eu estava lendo aquela triste notícia, e depois eu fui ler os comentários, e um comentário me chamou a atenção em especial: onde estava Deus neste momento, quando esta criança estava entrando nesta piscina? Onde estava Deus? E aí a mesma pessoa, ela responde em um tom irônico, dizendo: Deus, por certo, estava ocupado demais cuidando de outras criancinhas. Porque as pessoas têm dificuldade de conjugar o amor de Deus com o sofrimento, é ou não é? É difícil. Diversas pessoas me procuraram nesse período em que passei, dizendo: pastor, mas o senhor estava fazendo a obra de Deus, é a obra missionária. Os irmãos viram que eu não estava a passeio. Eu tenho muito bom gosto para querer passear na África, naquelas condições que os irmãos viram. Eu não fui ali a passeio, eu fui ali fazer a obra do Senhor. E as pessoas questionaram isso: mas pastor, o senhor estava fazendo a obra de Deus, estava pregando a palavra do Senhor, vidas ali foram resgatadas, por que Deus permitiu que o senhor passasse por tudo isso? É difícil conjugar o sofrimento com o amor de Deus, com a misericórdia divina. Se Deus é bom, então por que Ele permite que os seus filhos fiquem doentes, que os seus filhos percam o emprego, enfrente a dor do luto? É uma dificuldade que nós temos de entender. Eu ouvi da boca de um pastor, ele falando: não, eu não aceito isso, Senhor, porque Ele estava fazendo a sua obra, a obra missionária. Eu não aceito que isso aconteça com a vida do pastor Bruno. Mas quem foi que disse? Eu não retruquei esse pastor, porque ele estava tão comovido com a minha situação, eu deixei para lá. Mas eu quero dizer para os irmãos: mas quem foi que disse que a obra missionária seria feita por um caminhar de tapetes vermelhos? Quando a gente olha para a vida dos homens de Deus, foram os homens que mais sofreram, pastor Gervásio. Os homens mais íntimos de Deus foram os homens que mais padeceram sofrimento. Quando a gente olha para as viagens missionárias de Paulo, a gente não vê Paulo procurando as primeiras posições, a gente não vê Paulo procurando ser afamado pelas multidões, procurando ser aplaudido pelo povo. A gente vê Paulo disposto a morrer, a se entregar, a entregar a própria vida por amor à obra de Deus. Então, uma coisa que eu quero deixar clara para os irmãos, e quem sabe ensinar quem não está muito convicto disso: Deus, Ele nos chama para o sofrimento, para que a gente compreenda que os homens de Deus precisam de passar pela fornalha, os homens de Deus precisam passar pela cova de leões, os homens de Deus precisam ser maltratados pelos inimigos, os homens de Deus precisam ser formados em meio ao sofrimento. O sofrimento é um meio utilizado por Deus para forjar e formar os seus trabalhadores, os seus homens, os seus heróis.
Os heróis da Bíblia Sagrada foram homens que sofreram, foram homens que padeceram. O convite do Evangelho, irmãos, não é para trilharmos em tapetes vermelhos, como muitos pensam. O convite do Evangelho é o convite de Jesus. Olha, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, quando Jesus ele pega a sua cruz, ele está seguindo rumo ao Gólgota. Quando Jesus pega a cruz, ele está seguindo para o Calvário. É para o sofrimento, é para a amargura, é para a dor, é para suar gotas de sangue, é para ser maltratado pelos homens. Este é o convite de Jesus. O convite de Jesus é para sofrermos por causa do seu nome. Irmãos, de maneira alguma eu fiquei triste com Deus nesta minha experiência de milagre, de cura e de provação. Em todo momento meu coração estava alegre no Senhor. Apesar dos choros de angústia, apesar do choro de sofrimento, apesar do choro de dor que eu estava enfrentando, dor física, todavia eu me alegrei no Senhor. Eu me exultei em Deus, porque o Senhor estava me fazendo entender que no meio do sofrimento Ele estava me permitindo passar, para que esta doença servisse para a glória do nome de Deus. Servisse para a glória do nome de Deus. Parece que pior do que o sofrimento é a ausência de respostas. Lázaro, ele estava enfermo, e aí as irmãs Marta, Maria, olha, manda chamar Jesus rapidamente, correndo, porque Lázaro vai morrer. A gente vê que essa enfermidade, ela não é normal, algo difícil está acontecendo com o nosso irmão, vai até Jesus. E aí eu imagino a angústia, o desespero, aquela ausência de resposta. Jesus não chega logo, Jesus parece que se atrasou, parece que Jesus está longe demais, e Ele não olha, Ele não ouve, Ele não vê o que nós estamos enfrentando. Irmãos, eu procurei 5 médicos antes de me internarem, porque eu sabia que a minha enfermidade era algo grave. Eu sabia que ela poderia me levar à morte. Eu procurei 5 médicos. Um dia eu procurei 2 médicos e nada. E o Senhor estava querendo me provar neste momento, dizendo que Ele estava no controle, não os médicos. Porque Deus esperou que todos os recursos se esgotassem. Quando eu chegava ali, olha, você está com dengue. Não, isso é apenas uma virose. Isso é coisa... Não, isso é... Basta você tomar líquido, basta você tomar bastante água e você vai recuperar. E eu estava morrendo por dentro. Eu peguei malária, irmãos, a minha malária foi a malária falciparis. É a mais perigosa que se tem, e ela mata em 48 horas à medida que ela começa a mostrar os sintomas. Ela trabalha 10 dias no oculto, detonando o seu fígado, seu intestino, seu rim. E depois que você começa a sentir alguns sintomas de dor, muita dor na barriga, você não consegue sequer encostar a mão, tamanha era a dor. Quando o médico encostava, ele não precisava forçar, bastava encostar, aquilo já me matava de dor. E aí, eu esperando um diagnóstico médico, esperando que eles me mostrassem realmente o que eu tinha. Eu sabia que eu não estava com dengue, e nenhum dos médicos afirmavam que era dengue, é uma virose. Deus, Ele permitiu que todos os recursos humanos se esgotassem. Deus parece que fez com aquela história de Lázaro. Ele ainda ficou 2 dias para lá. Ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava, para depois vir em meu socorro. A malária mata com 48 horas, eu fiquei com 7 dias com ela no meu corpo, 7 mais 10, 17 dias, ela me destruindo por dentro. E quando os médicos eles observaram o resultado, quando eles viram, eles fizeram o teste da malária, eles observaram, olha, não temos muito mais o que fazer. O sangue dele já está completamente tomado. Nós não podemos, o único remédio podia vir de Belo Horizonte, não tinha recursos aqui em Governador Valadares. Eles diziam, olha, nós não podemos dizer a Belo Horizonte o que ele tem, porque se a gente manda o resultado,
eles vão ver o resultado e não vão mandar a medicação. A gente precisa porque se chegar lá o resultado, eles vão dizer, não, mas esse já está morto, não adianta a gente deslocar um carro, não adianta deslocar um avião para mandar essa medicação para Valadares, porque em chegando lá ele já estará morto. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir primeiro a medicação e dizer que o resultado já está indo. E pela primeira vez, segundo os médicos, eles liberaram a medicação sem antes receber o laudo médico de que eu estava realmente com aquela enfermidade. Deus estava trabalhando. No oculto, no silêncio, Deus estava movendo a sua mão para provar que Ele era Deus, que Ele é Deus. Não é o homem, não é o médico, não é a medicina, mas é o Senhor quem tem o controle da situação. Ele ainda fica 2 dias no lugar onde Ele está, para que a gente compreenda que o milagre que Ele quer fazer na nossa vida é muito maior do que a gente pede. Se Jesus chega de imediato e cura Lázaro, amém, glória a Deus, foi curado. Mas Jesus espera que Lázaro morra, para que o milagre seja ainda maior. Jesus podia ter feito com que o diagnóstico de malária pudesse ser dado na primeira visita ao médico. E aí o médico iria dar a medicação correta e eu iria sarar, e graças a Deus, Deus me sarou, Deus me curou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Ele esperou 7 dias, para que todos saibam, vejam e considerem que foi a mão do Senhor que fez isso. Os médicos já estavam com pessimismo, dizendo que eu não iria suportar, o meu sangue já estava tomado por aquela enfermidade, não tem mais o que fazer, os recursos já se esgotaram. Um médico chegou a confidenciar ao pastor Heber, estava aqui, mas ele teve que se retirar, ele tem uma reunião agora. E esse médico é amigo do pastor Heber, e ele confidenciou a ele, olha, venha cá visitar o seu amigo e depois eu quero ter uma conversa contigo. Disse o médico ao pastor. E aí o pastor Heber foi, fez uma visita, e viu, eu estava lúcido, e como estive em toda aquela jornada no hospital. Mas depois ele procura o médico, e aí doutor, como é que está o meu amigo? Como é que ele está passando? Olha, você está vendo ele aí normal, numa cama, ele está lúcido, ele está conversando, mas para a medicina não tem mais jeito, não dá mais, não temos mais o que fazer. Você crê no milagre? Você acredita que milagres acontecem? É claro que eu acredito. Então comecem a orar por um milagre na vida do seu amigo, porque ele só sai daqui por um milagre de Deus. As plaquetas, irmãos, elas são, o mínimo é 150 mil ou milhões, até 400 mil ou milhões, né? Eu acho que é milhões, né? É 1000? Ah, é bom ter um médico presente aí, que bênção. E as minhas plaquetas estavam em 13 mil, ou seja, menos de 10%, aproximadamente 8,5% do mínimo aceitável. Para quem entende um pouquinho, irmão Hudson pode me ajudar, e ele é médico. As plaquetas, elas servem justamente para coagular o sangue, né? Se você tiver um sangramento, e se as suas plaquetas não estiverem bem, você vai sangrar até a morte. É isso mesmo, irmão Hudson? Em termos, para a gente entender mais ou menos isso daí. Eu estava com 8% do mínimo aceitável de plaquetas no corpo. E ele disse ao pastor Heber, pastor, se ele der um espirro, ou se ele tossir, ele morre. Mas graças a Deus que Deus não me permitiu dar um espirro. Deus não me deixou tossir, porque Ele sabia que eu estava na mão dEle. Eu estava na mão de Deus, eu estava sendo guardado por Deus. Em toda a minha jornada naquele hospital, a minha estadia naquele hospital, irmãos, foi um tempo que o pastor Salatiel, ele conta de um período na vida dele, em que a Bíblia fechou para ele. Ele estava com angústia, com mágoa no coração, e ele diz nesses termos, a Bíblia fechou para mim. E eu digo naquele momento, naquele momento no hospital, irmão, parece que a Bíblia se abriu para mim. Parece que quando Deus escreveu, ou permitiu que o salmista escrevesse o Salmo 91,
Parece que Deus estava pensando em mim naquele dia que o salmista escreveu aquele salmo. Irmãos, eu nunca vi coisa tão maravilhosa e gloriosa. Eu lia a palavra do Senhor e parece que aquilo entrava dentro de mim, parece que aquilo foi escrito justamente para mim e para mais ninguém. Era coisa maravilhosa, Deus falando comigo, e eu começava a me alimentar da palavra de Deus. Eu li livros e muitos capítulos da Bíblia naqueles dias que passei ali, e graças a Deus, em todo este momento, era o Senhor me alimentando de uma forma como eu nunca tinha experimentado na vida. É por isso que eu não me arrependo de ter passado, eu não fico triste de ter passado tudo o que passei, de enfrentar tudo o que enfrentei, porque hoje a minha fé foi acrescida, a minha fé foi acrescentada. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. O sofrimento ele vem, mas serve para nos ensinar algo. Já disse para os irmãos como eu aprendi a depender do Senhor nestes dias. Como eu aprendi a depender do Senhor nestes dias. Ele não chega atrasado. Alguns perguntaram, mas por que os médicos foram tão relaxados? Por que isso foi muita negligência médica? Eles não podiam ter feito isso. Irmão, não foi médico, foi o Senhor. Foi o Senhor. Eu tenho plena, eu não incrimino os médicos, eu não recrimino-os. Eu sei que foi o Senhor que me convidou para passar tudo isso. Acontece que o Senhor, Ele não chega atrasado, o Senhor não é pego de surpresa. Ele conhece o amanhã desde o ontem, Ele conhece o futuro desde o presente e do passado. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele permitiu eu passar por tudo isso, mas a minha vida estava no controle do Senhor. Ele não chegou atrasado na minha história, Ele chegou no tempo oportuno, na hora que eu precisei. Foi mais ou menos o que aconteceu com a história de Lázaro. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu já ensinei isso aqui. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro cria num Deus que operava lá no passado, que fazia lá no passado, que curava lá no passado, que ressuscitava lá no passado. Olha, se o Senhor estivesse aqui ontem, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus corrige o pensamento de Marta, dizendo, Marta, o seu irmão ele vai ressuscitar. Jesus ele fala no presente, Jesus fala no agora, no hoje. Aí Marta vai para o futuro. Ah, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, Marta cria num Deus que operava lá no passado. Marta cria num Deus que faria no futuro. Mas o difícil é crer que Deus faz no agora, irmãos. Mas Deus está querendo despertar a fé da igreja deste século, para compreender que Deus cura sim, Deus restaura o homem hoje sim. Deus é um Deus que curou no passado, que vai continuar curando no futuro, mas Ele cura hoje para a glória do nome dEle. Ele curou a minha vida agora, no presente, no hoje, porque Ele continua sendo Deus. Ele não é o grande eu era, ou o grande eu serei, Ele é o grande eu sou. Eu sou o que sou, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, glória a Deus. Deus queria provar para a igreja de Governador Valadares, irmãos, a comoção foi tão grande que eu posso dizer isso. A igreja de Governador Valadares estava em oração. Cada obreiro que a gente conversa, cada membro que a gente encontra nas ruas, me dizem, pastor, nós estávamos orando pela sua vida. E eu agradeço a Deus, agradeço a pessoa. Obrigado, irmão, porque a sua oração moveu os céus. Deus estava querendo provar para a igreja de Governador Valadares. Um grande milagre aconteceu no meio da igreja, para que todos saibam, vejam e compreendam que a mão do Senhor é quem fez isso. Aleluia. E essa aprovação ela teve um propósito, para a gente terminar, porque o meu tempo já se esgotou. Essa aprovação ela teve um propósito. Eu não fiquei 17 dias internado naquele hospital, passando todo aquele sofrimento, vivendo todo aquele suplício, né? Toda aquela angústia na alma, no peito, no meu corpo físico, à toa. À toa, não. Foi para a glória de Deus.
Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela, por esta enfermidade, Ele seja glorificado. Irmãos, em todo momento eu não pensei em morte. Diversas pessoas me questionaram isso. O senhor pensava na morte? O senhor pensava em deixar os filhos, deixar a esposa sozinha neste mundo? Irmão, não. Em nenhum momento eu pensei em morte. Eu sabia no Deus em que eu estava crendo. Eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Eu não pensei em morte. Deus não permitiu eu pensar em morte. Deus, Ele me deu uma fé. Ele acrescentou a minha fé. Ele me amparou. Eu não pensei em morte em momento algum, porque eu sabia que esta enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. Era para a glória de Deus. A glória dos homens, irmãos, passa pelo caminho dos aplausos. A glória dos homens passa pelo caminho do reconhecimento, o caminho da fama. Mas a glória de Deus passa pelo vale da sombra da morte. A glória de Deus passa pelo sofrimento, pelo vale da dor, pelo vale de lágrimas. Mas no meio do vale de lágrimas, no meio do vale de sofrimento, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado. No meio do sofrimento, quando todos os recursos se esgotam, quando não há o que fazer, quando todos os planos dos homens vão à falência, Deus se levanta, Deus se coloca de pé no seu trono e diz: eu estou no controle da situação, eu jamais perdi o comando da vida do meu céu. Aleluia. A coisa mais importante na vida não é sermos poupados dos problemas, mas é glorificarmos a Deus em toda a aflição. Está sofrendo? O nome de Deus está sendo glorificado? Amém. Então está servindo o seu sofrimento para o fim nobre para o qual Deus te colocou. Irmãos, ninguém sofre por acaso, ninguém sofre à toa. Deus usa o sofrimento para nos abençoar. Eu quero terminar contando o sonho de um primo. Ele me contou esse sonho uns meses antes, uns 6 meses antes de tudo isso acontecer. E ele diz assim: Bruno, ou tia, ele contou para minha mãe: tia, eu tive um sonho com o Bruno e aquilo me deixou muito angustiado. O Bruno estava numa praia, e toda a família estava reunida numa praia, e nós estávamos tomando banho na praia, e de repente se levanta uma concha, mas uma concha muito grande, enorme, de proporções enormes, maior do que um homem, e ela engoliu o Bruno e levou o Bruno para o fundo do mar, e o Bruno se afundou, e nós esperamos que ele se levantasse da água, mas aí nós vimos que a água se aquietou e a concha levou ele para o fundo do mar, e nós compreendemos naquele momento que ele estava morto. Nós nos desesperamos, nós choramos, nós nos afligimos naquele momento, pedindo socorro a Deus, quando de repente, isso meu primo sonhando, quando de repente aquela concha, algo obriga aquela concha a se levar como meio morto. Ele estava mais ou menos meio morto, e nós então começamos a sacudi-lo, nós começamos a balançar e fazer uma respiração ali, bater no seu peito, e ele então voltou à vida, e ele então, todo amassado, todo sujo, ele voltou à vida. Irmãos, eu confesso que quando eu ouvi esse sonho, eu fiquei muito angustiado e preocupado, porque eu interpretei ele, pastor Gervásio, de uma forma espiritual. Eu pensei: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Será que eu vou cair em algum pecado, Senhor? Será que eu vou morrer em um pecado? E o Senhor vai me permitir que eu desça ao fundo do poço? E depois o Senhor, com sua misericórdia, vai restaurar a minha vida, vai restaurar o meu casamento. Deus, não permita que isso aconteça. Eu interpretei dessa maneira, eu pensei que era algo espiritual, que Deus estava me mostrando. Não permita, Senhor, tenha misericórdia de mim, não deixe eu cair em um pecado, não deixe que eu venha morrer. Mas Deus, quando eu passei por esta enfermidade, Deus me fez compreender que a morte, ela veio para ceifar a minha vida, ela engoliu a minha vida e me levou para as profundezas da morte.